E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Mas antes do assunto do vídeo de hoje, que já adiantando, leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ainda no capítulo 4, acredito que eu vá terminar nesse vídeo. Antes de entrar nessa parte, aquele padrão de sempre: curta, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Isso é muito importante porque essa semana especificamente eu estou basicamente produzindo de 3 a 4 vídeos aí por dia, porque eu estou acelerando a leitura comentada. Era para ser uma coisa que era para ser só num domingo, mas enfim, tá meio enrolado e eu acabei fazendo dessa forma. Então é o seguinte, checa os links na descrição, lá você vai encontrar o link da playlist. Caso você tenha caído aqui de paraquedas nesse vídeo, volta lá, pega desde o começo e vem assistir aqui, que aí você vai pegar todo o raciocínio do Hope e os comentários que eu estou fazendo. Você encontra o link da playlist, o link para comprar o livro através da Amazon ou baixar gratuitamente no Instituto Rothbard, ou se você também quiser pode comprar no Instituto Rothbard, não tem problema, até ajuda o verdadeiro Instituto Anarcocapitalista do Brasil, já que o Mises não é isso. Você também vai achar todas as redes sociais do canal, que é muito importante seguir lá no Instagram, no Twitter, enfim, ajudar a engajar outras redes. O canal do Telegram, que é onde eu sou mais ativo, converso com o pessoal, mando mensagem lá, enfim. Estou sempre explicando o que está acontecendo. Tem também o link da ajuda financeira, né, do canal, colaboração do canal. Você pode colaborar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, através de Pix via doação de moeda estatal. Mas não tem problema, se você não puder ajudar financeiramente, a sua inscrição no canal ajuda bastante, já que no momento que está sendo gravado esses vídeos, o canal está beirando 300 inscritos. Então eu gostaria muito de chegar nessa marca aí até, sei lá, começo de agosto, aí, metade de agosto. Então me ajuda aí a chegar nessa marca, que vai ser bastante simbólico. Mas sem mais enrolações, vamos aí para a leitura comentada. E eu vou voltar um pouquinho da onde eu parei, que eu parei na página 64, no primeiro parágrafo dela, para poder comentar sobre as notas de rodapé, que elas eram muito grandes, então eu deixei elas para depois, vamos colocar assim. Eu não vou comentar todas elas, mas eu vou comentar especificadamente a 56, que é interessante. Vamos lá. Tradicionalmente, a nota de rodapé número 56. Tradicionalmente, essa perspectiva foi favorecida, pelo menos na teoria, pelo socialismo ortodoxo marxista, em sintonia com o famoso ditado de Marx em sua crítica ao programa de Goldka, de cada um a sua habilidade, para cada um de acordo com suas necessidades. A frase foi usada por Marx sem citar o verdadeiro autor, Louis Blanc, em sua obra L'Organisation des Travailleurs, acho que é assim, escreveu A chanson selon son besoins, de chanson selon las facultés. Olha eu aqui falando francês. Se eu não mereço um like depois disso, eu não sei mais o que eu tenho que fazer para ganhar seu like. Enfim, curti. Falei francês, mas alguém fala francês aí que me segue? Deixa aí se eu falei a pronúncia certa, eu tô curioso. Ou seja, a cada um as suas necessidades, de cada um segundo suas habilidades. Ou seja, o Marx basicamente plagiando alguém. O Marx não era muito original nas ideias dele, vamos dizer assim. A realidade econômica, contudo, obrigou os países socialistas do modelo russo a fazer, na prática, enormes concessões. De modo geral, um esforço foi feito, de fato, para igualar a renda monetária, presumidamente com maior visibilidade, de várias ocupações, mas, com a finalidade de manter a economia funcionando, foram introduzidas grandes diferenças, supostamente menos visíveis, nas recompensas não monetárias, tais como privilégios especiais em relação à viagem, educação, moradia, compras, etc. Analisando a literatura, P. Gregory, deve ser Paul, sei lá, alguma coisa assim, e R. Stewart, não sei, do livro Comparative Economic Systems, de Boston, 1975, escreveu: os ganhos são distribuídos de forma mais igualitária na Europa Oriental, na Iugoslávia e na União Soviética do que nos Estados Unidos. Para a União Soviética, este parece ser um fenômeno relativamente novo, pois até 1957 os ganhos lá eram mais desiguais do que nos Estados Unidos. Porém, nos países que seguem o modelo soviético, um volume relativamente maior, muito maior de recursos, é fornecido sob uma base de mercado adicional. Aí a página 502, essa citação. Conclusão: a renda é distribuída de forma mais desigual nos países capitalistas, onde o Estado exerce um papel redistributivo relativamente menor, Estados Unidos, Itália, Canadá. No entanto, mesmo onde o Estado desenvolve uma maior função redistributiva, Reino Unido, Suécia, a distribuição de renda parece ser levemente mais desigual do que nos países socialistas de economia planejada, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária. Em 1966, a União Soviética parece ter uma distribuição de renda menos igualitária do que nos países do leste europeu, página 504 desse mesmo livro.
E aí ele também cita outra obra aqui, Class Inequality and Political Order, de um tal de F. Parkin. Nova York, 1971, especial capítulo 6. Enfim, a outra nota aqui é a 57, vou comentar sobre ela também. Tradicionalmente, essa abordagem é mais típica do socialismo social-democrata. Nos últimos anos, tem sido dado um grande apoio público por parte dos profissionais de economia, Milton Friedman e a sua proposta do imposto de renda negativo. Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, São Paulo, Apoio Cultural. Enfim, capítulo 12, basicamente, para quem quiser pegar o Milton dando a soçada dele. E por causa disso aqui, tá, o Mises chamou ele de... ele e o Hayek de A Bunch of Socialists. Mises tinha razão pra caralho. E do lado dos profissionais da filosofia, J. Rawls com seu Princípio da Diferença. J. Rawls, Uma Teoria da Justiça, editora Presença, 2001. Página 78 e a sequência. Portanto, ambos os autores atraíram muita atenção dos intelectuais do Partido Social Democrata. Open Peller em Society, sabe? Aquela galera social. Entendeu por que o Hayek chamou... O Mises chamou o Hayek e o Friedman de socialista? Por causa disso. Geralmente, Friedman só era considerado culpado por não querer definir um valor suficientemente alto para a renda mínima. Mas depois ele não tinha critério baseado em princípios para defini-la a qualquer patamar específico. Rawls, que queria corrigir a pessoa mais favorecida, deixar menos favorecida, para tirar sua fortuna sempre que melhorasse sua própria posição, era às vezes acusado de ter ido longe demais com seu igualitarismo. E aqui eles citam um livro em alemão, que eu não vou arriscar ler alemão, enfim. Mas quem quiser é o capítulo 3. Enfim, feitas essas notas de rodapé que eu deixei para trás, vamos de fato agora para a parte nova, né? Página 64 aqui, após isso, porque eu ia ficar muito grande para colocar no outro vídeo, enfim. Vamos lá. Indubitavelmente, o grau mais elevado de politização ativa é atingido quando se opta pela terceira abordagem redistributiva. Seu objetivo é alcançar a igualdade de oportunidade, amealhando, eita, palavra complicada, importância cada vez menor para a social-democracia. Nota de rodapé 58 aqui. Um exemplo representativo de uma pesquisa com inclinação social-democrata sobre a igualdade de oportunidade, especialmente no que se refere à educação, pode ser encontrado em C. Jenks e outros, Inequality London, 73 a pesquisa. O aumento da notoriedade da ideia de igualar a oportunidade também explica a quantidade torrencial de estudos sociológicos sobre qualidade de vida e indicadores sociais que surgiram desde o final dos anos 60. Eu fico pensando, eu queria perguntar pro Hope agora, Hope, o que você acha do tanto que você achava que na década de 80, quando você escreveu isso aqui, mostrar isso pra ele, e perguntar o que você acha da década de 60, que você falou que surgiu muito e agora tem, pós-doutorado só nisso. Eu queria ouvir a opinião dele. Se eu pudesse fazer uma pergunta pro Hope, acho que seria essa. Enfim, seguindo aqui. A ideia é criar, através de medidas redistributivas, uma situação na qual seja igual a chance de qualquer um em obter qualquer posição, renda, possível na vida, como numa loteria, onde cada bilhete tem chances iguais de ser ou não premiado. E, além do mais, ter um mecanismo de correção que ajude a retificar situações de azar imerecido, seja lá o que isso signifique, que pode ocorrer no curso dos acontecimentos do jogo de azar. Tomada literalmente, essa ideia é obviamente absurda. Não há forma de igualar a oportunidade de alguém que vive nos Alpes com a de alguém que mora no litoral. Além disso, parece muito claro que a ideia de um mecanismo de correção é simplesmente incompatível com a da loteria. No entanto, é exatamente esse grau de imprecisão e confusão que contribui para o apelo popular dessa concepção. O que constitui uma oportunidade, o que torna uma oportunidade diferente ou igual, melhor ou pior, de quanto e qual seria o tipo de compensação necessário para igualar as oportunidades que, claramente, não podem ser igualadas em termos físicos, como no exemplo dos Alpes e litoral, o que é um azar imerecido e qual seria a melhor retificação, todas essas questões essas são questões completamente subjetivas. Elas são dependentes de avaliações subjetivas que mudam à medida que são feitas e há, então, se for aplicada de fato, a concepção de igualdade de oportunidades, um reservatório ilimitado de todos os tipos de demandas distributivas para todos os tipos de justificativas e para todos os tipos de pessoas. É assim, particularmente, porque igualar a oportunidade é compatível com demandas por diferenças na renda monetária ou na riqueza privada. A e B podem ter a mesma renda e podem ambas ser igualmente ricas, mas A pode ser negro ou uma mulher, ou ter uma visão ruim, ou residir no Texas. Pode ter 10 filhos, ou não ter marido, ou ter mais de 65 anos. Ao passo que B pode não ser nada disso, mas qualquer outra coisa, e, consequentemente, A
pode argumentar que essas oportunidades para conseguir tudo o que foi possível na vida são diferentes. Ou muito pior, que as de B, que então deveria de alguma forma ser compensado por isso, tornando as suas rendas monetárias, que eram as mesmas de antes, diferentes agora. E B, é claro, poderia argumentar exatamente da mesma forma, pela simples inversão da avaliação implícita das coisas, das oportunidades, perdão. Em consequência, ocorrerá um grau de politização desconhecido, ou seja, A e B, que deveriam ser basicamente indivíduos cooperando para poder, sei lá, fazer alguma coisa, agora eles vão virar inimigo, vai ficar um gritando Bolsomito e o outro vai ficar gritando Lula, guerreiro do povo brasileiro. Era dois seres humanos e virou rinha de gado. Tudo parece justo agora, e tanto os produtores quanto não produtores, os primeiros com fins defensivos e os segundos com objetivos agressivos, serão orientados a gastar muito mais tempo na função de aumentar, destruir e combater as demandas distributivas. E, na verdade, essa atividade, com envolvimento em atividades de lazer, não é apenas improdutiva, mas contrasta claramente com a função de desfrutar o lazer, e significa usar o tempo com o objetivo de, realmente, interromper o gozo sereno da riqueza produzida, bem como da sua produção mais recente. Ou seja, um exemplo disso aqui é o velho da van. Ele poderia ficar de boa lá, sendo o velho da van, vendendo os bagulhos dele, fazendo as propagandas dele, mas não, ele fica se envolvendo em política. Em vez de ele cuidar da família dele, ele tá cuidando de política. Um belo exemplo. O cara é milionário, sei lá, e fica perdendo dinheiro com política. E fazendo lobby também, porque ele é safado, né? Ele é, como diria o professor Luciano, é moleque chafado. Mas enfim, seguindo aqui. Mas não é apenas o aumento da politização estimulada, abaixo e acima do nível deduzido pelo socialismo em geral, que acontece com a promoção da ideia de igualar a oportunidade. Uma vez mais, e isso talvez seja uma das características mais interessantes do novo socialismo social-democrata, quando comparado com a forma marxista tradicional, o surgimento de uma nova e diferente personalidade resultante desse tipo de politização. Sob qualquer política de distribuição, deve haver pessoas que a apoiam e a promovem. E, normalmente, embora não exclusivamente, isto é feito por aqueles que mais lucram com essa política. Portanto, sob um sistema de equalização de renda e de riqueza, e também um abrigo de uma política de renda mínima, são principalmente os sem posses que apoiam a politização da vida social. Dado o fato de que, na média, são aqueles que têm relativamente menor capacidade intelectual, particularmente menos capacidades verbais, o resultado para a política é a grande falta de sofisticação intelectual, para dizer o mínimo. Isso aqui é o Hoppe sendo educadamente dizendo que política é todo mundo de burro. Como eu não tenho a rebusquez que o Hoppe tem, então é isso, basicamente. Expondo de forma mais franca, a política tende a ser completamente tediosa, estúpida e pavorosa, mesmo para um número considerável de sem posses. Assina embaixo, Hoppe. Por outro lado, ao adotar a ideia de igualdade de oportunidade, as diferenças de riqueza e de renda monetária não são só permitidas, como se tornam muito evidentes, desde que isso seja justificado por discrepâncias fundamentais na estrutura de oportunidade, para que as diferenças anteriores ajudem a compensá-las. Mas, nesse tipo de política, aqueles que têm posse também podem participar. Na verdade, sendo estes o que, na média, dominam habilidades verbais superiores, e a tarefa de definir as oportunidades como melhores ou piores é essencialmente um dos poderes da persuasão retórica. Calma aí, virar a página aqui. Procuram desenvolver exatamente esse tipo de jogo. Portanto, os que têm posse se tornarão a força dominante na sustentação do processo de politização. Ou seja, o que está sendo colocado aqui? Quem tem grana na prática, ou seja, grandes empresários, eles vão dominar a política. Não é você aí que fica se matando aí, gritando Bolsonaro, Lula, que vai dominar a política. Não, quem vai dominar a política são os grandes empresários. Eles vão cooptar os políticos, e os políticos vão virar as putas dele e o Estado é o cafetão. E você é o trouxa que acha que vai ganhar alguma coisa com isso. Vai lá, boa sorte. Continua sendo trouxa de político mesmo. Continuando. Cada vez mais serão as pessoas deste grupo que se moverão para o topo da organização do Partido Socialista e, consequentemente, a aparência e a retórica política socialista tomarão uma forma diferente, se tornando cada vez mais intelectualizada, mudando seu apelo e atraindo uma nova classe de apoiadores. Isso aqui é um pouco de granchismo, basicamente. Brasil. Você vê que todo mundo está virando basicamente parte do partidão, inclusive o Bolsonaro. Enfim. Com isso, eu atingi o estágio na análise do socialismo social-democrata, no qual são necessários apenas alguns comentários e observações que ajudarão a ilustrar a validade das considerações teóricas envolvidas até aqui. Embora isso não afete a validade das conclusões já apresentadas, pois
fundamentadas exclusivamente na verdade das premissas e na precisão das deduções, infelizmente não existe qualquer exemplo quase experimental e próximo da perfeição para ilustrar o funcionamento do socialismo social-democrata na comparação com o capitalismo com que temos nas duas Alemanhas. E aqui de novo o Hoppe vai evocar esse exemplo. Ocidental e oriental. Em relação ao socialismo do tipo russo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não tem um exemplo para você comparar o socialismo marxista, leninista, stalinista com o capitalismo, como não existe, na verdade, assim. Peraí, reformulando aqui. Não tem um exemplo de socialismo russo versus capitalismo igual as duas Alemanhas para socialismo versus capitalismo com a social-democracia. Não existe isso, infelizmente. Seguindo aqui, em relação ao socialismo do tipo russo. Ilustrar o ponto exigiria uma comparação de sociedades manifestamente diferentes, onde claramente ceteris não são paribus, ou seja, tudo mais não é constante. Ceteris paribus é tudo constante, tudo mais constante. E, portanto, não seria mais possível combinar ordenadamente certas causas com determinados efeitos. Frequentemente, as experiências do socialismo social-democrata não duraram o suficiente ou foram interrompidas repetidas vezes por políticas que definitivamente não poderiam ser classificadas como socialismo social-democrata, ou então, desde o início, foram misturadas com diferentes e até mesmo inconsistentes políticas em decorrência de compromissos políticos que, na verdade, nenhuma evidência ilustrativa notável pode ser produzida por qualquer tese com algum grau de especificidade, pelo fato de diferentes causas e efeitos estarem muito enredadas. A tarefa de desenredar causas e efeitos se torna, mais uma vez, um trabalho genuinamente teórico, sem o poder de persuasão peculiar que caracteriza a evidência produzida de maneira experimental. E aqui eu vou cortar o vídeo, então as últimas 4 páginas vão ficar para o outro, que é basicamente o final da 66, da 67, 68, 69, 70, que a 70 é menorzinha, como vocês podem ver aqui, ela é praticamente meia página. Então vou cortar aqui, o outro vídeo provavelmente vai ficar mais ou menos nessa mesma faixa. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a série aí, é bastante importante. Se inscreva no canal, se você chegou aqui no vídeo de paraquedas. Olá, meu nome é Caio, esse é o canal Libertário 013. Checa a descrição aí, tem todos os links úteis, compra do livro, apoio financeiro, playlist, enfim, tudo que eu achei relevante deixar na descrição tá aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.